Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, eu sou o Fábio, esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo, esse fantástico trabalho de reflexão bíblica, de pregação expositiva, capítulo por capítulo da Bíblia. Estamos na 4ª temporada, vendo o Evangelho de Lucas, hoje episódio 267, Lucas capítulo 1 e a parte 3ª. Que bom que você voltou. Você que está interessado em compreender um pouquinho o texto bíblico de uma forma mais profunda, é para isso que eu estou aqui, para te ajudar, tá bom? Então vamos lá, vamos juntos aprender mais um pouquinho. Hoje nós vamos ver como a visita de Maria ali a Isabel, sua parenta. Depois vamos ver ali o nascimento, o crescimento de João Batista, como tudo se deu início. A gente vai ver cada detalhe aqui nessa 3ª parte. E depois na 4ª parte, no próximo episódio, nós vamos concluir esse capítulo 1. Beleza? Tem muita lição legal. Pega um caderninho, anota suas dúvidas aí e vamos aprendendo junto. Então, veja que nós podemos acreditar razoavelmente, né, que ela não tinha mãe, Maria, nessa época, né, a quem pudesse comunicar seu poderoso segredo. E que Isabel é provavelmente a pessoa mais próxima a quem ela poderia obter a simpatia que agora ela precisava. Então, para a viagem de 4 dias de Nazaré até a cidade do sacerdote lá no sul, ela precisaria de alguma preparação, mas ela fez seus arranjos prontamente, indo com pressa, e chegou à casa do sacerdote mudo, sem demora. Se ela teve algum medo e tremor no caminho sobre como seria recebida, foi instantaneamente dissipado isso por inspirações oportunas. E aqui nós vamos notar que Isabel ela assegura a Maria de sua bem-aventurança ao ser escolhida para ser a mãe do Messias. E ela deveria ser a mãe abençoada de um filho abençoado. Quão delicioso seria, né? Um bálsamo para o coração ansioso de Maria, em vez de suspeita, há uma saudação. Isabel se sente tão indigna, ela se chama de uma serva humilde de Maria, porque Maria deve ser a mãe de seu Senhor. De fato, se Maria fosse rainha, ela não poderia ter sido tratada com mais amor e reverência. Então veja que do versículo 46 ao 55, nós vemos a inspiração, né, de Maria, nós vemos o Magnificat de Maria, que é um dos mais nobres e belos hinos cristãos. Né? Há vestígios de esforços anteriores, como a oração de Ana, mas isso apenas evidencia a continuidade da revelação e de modo algum afeta a originalidade da inspiração de Maria. E aqui nós notemos como Deus é a fonte da alegria dela. Não é em si mesma que ela se alegra, mas em Deus como seu Salvador. E este é o grande fato que todos nós temos que perceber, que nosso Salvador, e não nosso estado, não nossa condição, é a fonte da alegria. Maria ela reconhece na sua própria escolha o amor condescendente de Deus. Não são aqueles que o mundo escolheria como instrumentos que Deus escolhe. O mundo seleciona os ricos. Deus escolhe os pobres deste mundo que são ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Ela acredita em sua fama eterna. Ela sabe que a encarnação ela provará um fato tão estupendo que todas as gerações a chamarão de bem-aventurada. E como mãe do Messias, ela não pode deixar de receber a homenagem de todas as gerações vindouras. Ela se sente um objeto de grande misericórdia do Santo. E assim ela reconhece que aqueles que temem a Deus recebem a sua misericórdia em cada geração. O verso 50.
No verso 51, ela fala que o orgulhoso, ela experimenta o poder dispersivo de Deus. E isso é trazido à tona na história. Os cativeiros judaicos, o declínio e queda do Império Romano e muitos outros julgamentos desde então têm sido ilustrações dessa linha de procedimento por parte do Altíssimo. Veja, no verso 52, ela fala da deposição de governantes e a exaltação dos humildes. Maria está aqui falando dos usurpadores na Palestina e da exaltação daqueles que eles desprezavam. A lei ela foi maravilhosamente ilustrada no caso do filho de Maria, cuja exaltação acima de todas as dinastias é o maior fato da civilização. No verso 53, ela fala da satisfação dos necessitados e a decepção dos ricos abastados. Aqui está outro aspecto da lei das relações divinas. Aqueles que sentem a sua necessidade e têm fome de satisfação, a recebem de Deus. Maria experimentou isso. Assim como todos os que realmente têm fome de Deus e de justiça, eles têm uma bem-aventurança sempre reservada para eles. Por outro lado, aqueles que são ricos, isso é, que se sentem independentes e não buscam a ajuda do Senhor, que em suma já receberam a sua consolação, são despedidos muitas vezes vazios. Versos 54 e 55 fala da fidelidade de Deus à sua aliança com Israel. Na encarnação, Deus estava enviando ajuda real ao seu povo. Foi o ato culminante de misericórdia e o cumprimento das promessas feitas a Abraão e sua semente. Maria ela começou assim com a santidade de Deus e passou em revista o seu poder, a sua misericórdia e finalmente a sua fidelidade. Tudo isso é ilustrado preeminentemente na encarnação. A afirmação de Lucas de que Maria ela voltou para casa não implica necessariamente que ela não esperou o nascimento e a circuncisão de João. As probabilidades são a favor de supor que ela esperou e recebeu os consolos adicionais que a canção de Zacarias foi tão adequada para trazer. Fortalecida por sua longa visita a Isabel, ela seria mais capaz de voltar para Nazaré e enfrentar todas as suspeitas ali. Deus, por uma comunicação especial, fez cessar completamente a suspeita de José. E Maria foi tomada por ele como esposa, em vez de se divorciar, em particular, como ele pensava fazer. Do versículo 57 a 80 desse capítulo 1 de Lucas, nós vemos o nascimento e o desenvolvimento do Batista. Nós passamos agora das inspirações daquelas santas mulheres, ali, Isabel e Maria, para o nascimento do Batista. Veja que nós temos diante de nós o que bem denominou uma família piedosa. Como observamos, nós temos aqui a mãe e sua alegria, o pai com seu cântico de louvor e a criança pequena e o seu desenvolvimento. Não podemos fazer melhor do que permitir que os nossos pensamentos se agrupem em torno dessas três pessoas. Vamos lá, nessa ordem. Primeiro, vamos contemplar a mãe em sua alegria, versículos 57 ao 63. Uma mãe com um filho primogênito, ela incorpora tanta alegria quanto podemos imaginar em um mundo como este. Toda dor e angústia é superada e esquecida. Em seguida haveria mensagens enviadas a amigos, vizinhos e primos que deveriam telefonar, se houvesse telefone, com felicitações. E eles então deram seus parabéns sem restrições. Eles se alegraram com ela. Em seguida veio a circuncisão e o nome da criança. E a ideia dos vizinhos era que eles não podiam fazer melhor do que chamá-lo de Zacarias. Ou seja, aquele de quem Jeová se lembra, segundo o seu pai sacerdotal. Mas a mãe alegre tem um novo nome para dar ao filho. E embora nenhum de seus ancestrais o tenha tido, ele deveria ser chamado de João, que, como já notamos, significa Jeová dá graça. Os amigos não ficam satisfeitos, porém até consultarem o pai mudo, eles, portanto, fazem sinais para ele como ele gostaria que o filho fosse chamado. E ele, com a mais séria deliberação
escreveu numa tabuinha, seu nome é João. E o sacerdote mudo agora recupera sua fala. E assim que sua boca se abre, ele explode em louvor. E esse cântico de Zacarias se divide em duas partes. Primeiro, o estabelecimento da teocracia sobre o Messias, versículos 67 ao 75. E em segundo lugar, o sinal para a criancinha sobre sua parte na obra de reforma messiânica, os versículos 75 ao 79. O estabelecimento da teocracia sobre o Messias. Como pai, o Zacarias naturalmente olhou para o novo movimento de um ponto de vista eclesiástico e patriótico. Por isso ele louvou a Deus pela libertação de seu povo na casa de seu servo Davi. O símbolo de força é o Messias, que deve nascer de Maria. Mas qual é a salvação? No espírito judaico usual, ele fala disso como uma salvação dos inimigos e de todos os que odeiam como povo do Senhor. Em outras palavras, o sacerdote inspirado, ele procura e anseia por uma libertação nacional. Mas deve-se notar ainda que a libertação nacional esperada é um meio e não um fim. É apenas que a ideia teocrática ela pode ser realizada pelo povo emancipado e Deus, servido por eles, sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os dias. No discurso do Pai ao pequeno João, nós vemos a espiritualidade que subjaz a sua esperança. Seu menino é para ser um profeta do Altíssimo, algo acrescentado aos privilégios sacerdotais que pertenciam à família por direito de nascimento. De boca em boca, portanto, ele deve preparar o caminho de seu Senhor. Mas sua mensagem deve ser, em primeiro lugar, remissão de pecados, sobre remissão de pecados, começando no perdão e na penitência. Será de fato o amanhecer de um dia melhor para muitos que estiveram sentados nas sombras, nas trevas e na sombra da morte. E a luz guia no caminho da paz. Então João ele deve, portanto, meus queridos, ser o arauto da aurora. O Messias é o sol da justiça, cuja presença constitui o dia. Ele nos capacita a dizer: o Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? João ele deve ser a voz no deserto para informar a caravana errante, cambaleante, da aproximação do amanhecer e sua orientação por caminhos pacíficos. As pessoas começaram a esperar por mudanças importantes e suas esperanças foram até agora confirmadas pelo desenvolvimento de João. Em primeiro lugar, a mão do Senhor estava com ele. Isso é, poder e graça divinos estavam com ele. Ele cresceu como um menino de mente espiritual. Todos que o viram concluíram que Deus estava com ele em sua graça e amor. Há crianças que crescem com o selo do céu em toda a sua vida. O Espírito de Deus está manifestamente movendo-os ao longo do verdadeiro caminho. Em segundo lugar, teve o desenvolvimento físico, ele cresceu, um menino dedicado, um nazireu desde a juventude. Ele cresceu robusto em sua alimentação simples, fisicamente apto para a vida de labuta que estava diante dele. Em terceiro lugar, ele se fortaleceu em espírito. Todo o seu homem interior mais do que acompanhou seu crescimento exterior. Ele não era apenas um rapaz bom em crescimento, mas também heróico em seu progresso mental. Em último lugar, ele partiu para os desertos, até os tempos em que ele foi manifestado a Israel. Era para ser um desenvolvimento em meio à solidão do deserto em direção ao Mar Morto que João deveria realizar. Deus era seu mestre. Mesmo os pobres essênios ali que viviam uma vida de ascetismo na vizinhança devem ter mantido João à distância. E isso tornou a sua solidão mais intensa. E, no entanto, pode-se dizer com toda segurança que ninguém nunca fez muito por Deus que não tenha estado muito a sós com Ele. É a comunhão do espírito humilde com o Supremo que serve para o autosserviço.
um deserto e não um jardim do Éden, muitas vezes pode ser o ambiente mais adequado para a alma consagrada, visto que ela é assim lançada mais completamente sobre Deus. Como Moisés e Elias, João tem seu longo período de solidão com Deus e então sai radiante para o trabalho que tem a fazer em Israel. Beleza, meus queridos? Então, a gente faz uma pausa aqui. Estaremos de volta no próximo episódio para concluir esse capítulo 1. Tem muita coisa interessantíssima para a gente ver, de muito aprendizado e muito legal. E eu te espero lá. Um abraço, Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.